A imprensa vive muito de aquela coisa do sensacionalismo, né? Infelizmente aqui no Brasil. Diferente do que aconteceu na Inglaterra, em que houve, vamos dizer assim, um trabalho que envolveu todo mundo na busca da paz, né? Envolveu inclusive a mídia lá, na colaboração desse trabalho. Por exemplo, não mostrar um cara que invadisse um campo para fazer um protesto ou para tentar agredir alguém, eles não mostram esse tipo de imagem. Aqui o pessoal gosta de mostrar isso, gosta de entrevistar, por exemplo, o líder da torcida, coisa que lá eles nem pensam mais nisso. Então, é uma coisa que precisa ser repensada com relação à mídia aqui do Brasil, não é de São Paulo especificamente, mas no Brasil. O que eles podem colaborar para buscar também essa busca de paz dentro dos estádios. Às vezes eles instigam isso, por exemplo, antes de um clássico, colocar lá, por exemplo, declaração de um treinador, de um jogador, e aí repassar isso de uma certa forma indiretamente para a torcida, que cria um clima realmente um pouquinho mais perigoso para o evento no dia do jogo. Então a gente analisa isso também, de como que foi tratado esse clássico, de que forma que a imprensa tratou isso daí. O clube tem um papel fundamental na organização do evento, né? Toda vez que você tem um evento muito mal organizado, você tem um problema também ligado à violência. Porque toda vez que você frustra um torcedor, ele vai descontar de alguma forma, tá? Ou quebrando o estádio, ou sendo inconveniente, ou sendo desobediente. Aí você vai ter que agir para que você tenha que restabelecer a ordem. Aí sempre gera uma violência. Então, por exemplo, você não cuida da entrada do estádio, não sinaliza a entrada do estádio, não organiza as filas para a entrada ordeira das pessoas. Se você não faz isso, você vai criar uma situação de frustração e de violência, tá? Ela gera violência. Então o clube tem esse papel fundamental, desde a venda do ingresso, na gestão da venda do ingresso, no trabalho do acesso do torcedor, no controle depois lá dentro do estádio. Por isso que eu falo que organizar o estádio hoje por setores foi fundamental, isso daí. Com essas novas arenas ainda fica muito mais fácil fazer esse tipo de trabalho. Então é uma tendência você diminuir cada vez mais alguns fatores que levam à violência. Esse é um deles, a má organização, e o clube é o responsável, tá? Por exemplo, de colocar orientadores, de colocar aquela figura do Steward que é lá na Inglaterra, que são os orientadores de público para, vamos dizer, você manter a ordem dentro do estádio, até fora quando tem o acesso das pessoas, o acionamento da polícia, né? Isso tudo é dever do clube que está previsto no Estatuto de Defesa do Torcedor. Então todos esses itens que eu te falei são fatores que podem gerar uma violência, tá? E existem outros que eu coloco que é a impunidade, que é o principal dele, tá? Nós temos, infelizmente, ainda no Brasil, nós temos várias leis, vários tipos penais que estão lá hoje no Estatuto de Defesa do Torcedor, mas o que está faltando é a punição rápida dos maus torcedores, tá? Daqueles que praticam uma infração. Então é uma coisa que precisamos melhorar, o processo de apuração e punição rápida dos torcedores. A única coisa da engrenagem que está falhando, que é a justiça criminal, tá? Que é o GCRIM, que é o juizado especial que cuida dessa parte. Nós estamos precisando melhorar esse sistema, tá? Cometer uma falta no domingo, na terça, quarta-feira tem que estar sendo punido. Ou com impedimento de ir no estádio por determinado número de dias, ou pagando uma multa, enfim, existe lá já uma série de coisas, sanções que são aplicáveis, mas o que está acontecendo é essa demora na aplicação de sanções, tá? E isso gera a sensação de impunidade. Gerando essa sensação de impunidade, você tem a repetição de fatos que geram violência. Apesar de todas essas medidas que nós fazemos aqui, essa sensação de impunidade ela ainda é uma preocupação nossa, porque ela é ela que alimenta a violência.